Palavra de Deus para nós hoje, Filipenses capítulo de número 3, verso 12 a 18. Filipenses capítulo de número 3, verso 12 até o verso 16. Palavra de Deus. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Meu Deus, obrigado pela Tua palavra. Palavra viva, poderosa, palavra que tem o poder de nos fazer santos, nos dar herança em Cristo. Obrigado porque nessa noite o Senhor nos deu a oportunidade de abri-la como igreja Tua, povo Teu. E no aprendizado da mesma, Senhor, nos conduz. Nos dá caminho certo, Senhor Deus, nos dá jornada feliz, assim como o Senhor nos deu até agora, Pai. Nos abençoa, porque precisamos de Ti, e que a Tua palavra entre em nossos corações e faça tesouro, e dali, Senhor Deus, possamos tirar amadurecimento, crescimento e desenvolvimento da nossa fé e da salvação em Cristo. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Tem algumas fotos aí? A projeção pode liberar? Olha que bonito. Esse é o diácono Clóvis, é a nossa equipe de corrida. Olha lá, tem uma turma grande ali, rapaz. O pessoal, olha só os campeões, as medalhas, né? Correram hoje, né? Correram hoje essa turma. Essa aí já correu na São Silvestre, né? São os nossos corredores. Tem um grupo grande de irmãos aqui na igreja que está correndo. Se você quiser entrar nessa equipe, é só falar com o Clóvis e com o Renato. Essa turma corre de verdade. A gente vai falar de uma corrida, mas uma corrida espiritual. Eu queria que você visse o que é uma corrida real. Então, esses são os nossos corredores, né? Então, eu queria te mostrar que tem gente que corre, que sai de um lugar para chegar em outro, para completar a sua corrida, né? E o texto de hoje é mais ou menos a mesma ilustração. Paulo vai usar exatamente essa ilustração da corrida da fé, da corrida da vida cristã, né? Então, Paulo vai mostrar para nós que existe um alvo a ser atingido, e na vida cristã nós prosseguimos para esse alvo. A verdade é que todos nós lá chegaremos, e essa certeza não vem de nós, mas vem de Deus. Mas essa corrida é para ser corrida por nós. Nós precisamos dela para dar continuidade à nossa caminhada. Queridos, a vida cristã, segundo as Escrituras, não é descrita como um estado de perfeição já alcançada, mas como uma jornada de crescimento contínuo numa plena conformidade à pessoa de Cristo Jesus. Não se trata de uma caminhada parada, mas de uma caminhada de movimento constante. E a vida cristã tem este movimento entre fé, entre arrependimento e entre santificação. Então, esta é a nossa caminhada, a nossa corrida. A teologia reformada enfatiza que a salvação é inteiramente pela obra da graça de Deus. Nós não estamos falando em salvação, nós estamos falando em corrida da fé. Salvação é conquista de Cristo na cruz. Para você ser salvo, você tem que fazer uma corrida. Não é isso que a fé reformada diz.
A fé para você desenvolver a sua salvação e alcançar a maturidade espiritual, aí você precisa correr. Então você não tem como pagar um preço pela sua salvação com uma bela corrida de moralidade. Isso não vai salvar você. A salvação é um contato direto de nós com Deus mediante Cristo Jesus. Portanto, queridos, a confissão nos ajuda, ela diz: os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo um novo coração e um novo espírito criado neles, são ainda mais santificados, real e pessoalmente, pelas virtudes de Cristo Jesus e da sua ressurreição. Então, algo que já aconteceu vai gerar em você uma produção de algo que ainda vai acontecer. Assim, o cristão verdadeiro vive em tensão espiritual. Já foi salvo, mas ainda está sendo transformado. Então é o clássico teológico do já e do ainda não. E o já e o ainda não é uma realidade para todos nós. Assim, o cristão verdadeiro está vivendo dentro dessa tensão. Eu já sou salvo, mas eu ainda estou sendo transformado. Paulo declara que ainda não alcançamos a perfeição, mas continuamos avançando nesse caminho. A passagem nos ensina que a vida cristã é marcada por um movimento constante de progresso espiritual em direção ao alvo estabelecido por Deus. Já estamos salvos, já estamos dentro do reino de Deus, mas ainda temos um caminho a trilhar. A carta de Filipenses foi escrita por Paulo, ele estava na prisão, possivelmente em Roma. Capítulo 3, Paulo combate falsos mestres, os judaizantes que confiavam nos méritos religiosos. Grife isso nesse sermão, porque muitos confiam nos méritos religiosos. Aquilo que eu faço, aquilo que eu realizo, aquilo que eu tenho potencial, os dons que eu recebi, as qualidades que eu tenho, isso são suficientes para que eu chegue à final desta corrida. Queridos, não tem nada a ver com a sua corrida de fé. A sua corrida de fé não depende dos seus méritos. Pelo contrário, a gente vai ver hoje, depende de outras coisas, né? Depois de declarar que deseja conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a comunhão com os seus sofrimentos, Paulo esclarece que ainda não atingiu a perfeição. Esse homem tem tudo para dizer: eu já atingi a perfeição. Não declara tal. Ele não considera em estado de perfeição. Entretanto, isso não o leva ao desânimo e não deixa nenhuma possibilidade que ele olhe para si mesmo com desdém, mas gera nele um esforço permanente. E cabe a nós, como cristãos, nos esforçarmos. Precisamos nos esforçar mais. E nesse ponto surge a metáfora, né? Prosseguir para o alvo numa corrida espiritual. Você tem que trilhar uma corrida e tem que chegar ao final dela. Quando você é mais novo, você tem mais força, tem mais estrutura, tem mais capacidade. Quando você é mais velho, você tem mais jeito. Você sabe comprar a bicicleta certa, né? Você sabe comprar o tênis certo. Você sabe escolher as corridas certas e as trilhas certas. Então, queridos, quando você adquire uma capacidade de fazer as leituras certas da sua corrida, fica mais fácil para você chegar ao alvo. Então, essa maturidade nos traz a possibilidade de escolhermos o tênis certo,
a pista certa, a hora certa de correr, para que você atinja o alvo. Isso é necessário para todos nós na vida cristã. Primeiro grande perigo dessa caminhada é a gente perder a dimensão daquilo que Deus está fazendo em nossa realidade. Paulo não considera perfeito. Depois que você recebeu a Cristo, você não se tornou uma pessoa perfeita, mas mostra que a verdadeira perfeição consiste em avançar continuamente, de não perder o toque, não perder a capacidade de andar em direção ao alvo. Avançar constantemente é indispensável para a vitória diante do fim da corrida. Em primeiro lugar, queridos, prossigo para o alvo a humildade de quem conhece que ainda não chegou. Você reconhece que você ainda está nessa caminhada, nessa corrida para alcançar o alvo. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. Você sabe que essa corrida continua. E Paulo reconhece que ainda não havia alcançado a perfeição espiritual. E é necessário humildade espiritual para que nós possamos chegar lá. Esse reconhecimento leva uma característica fundamental para você. Você tem que trilhar o caminho com humildade. Não há corrida da fé cristã fora da humildade. O único caminho que nós temos para trilhar em Cristo Jesus é ser como Ele, aprender como Ele, ser manso, ser humilde de coração. Tenho uma longa caminhada. Esse talvez seja o ponto mais importante, o objeto mais importante para continuarmos nessa corrida. Eu preciso reconhecer que ainda não chegou o fim da corrida. Eu tenho que continuar nela. Nesta guerra, embora o pecado remanescente possa permanecer por algum tempo, contudo, pelo contínuo sofrimento da força do Espírito de Cristo, a parte regenerada vence. E através da humildade, é o único caminho que nós temos para chegar até lá. A vitória já está garantida, mas a caminhada é longa e você tem que estar preparado. O primeiro grande valor dessa corrida é humildade para reconhecer que você não é perfeito. Você é um pecador. Qualquer outra doutrina que vá contra isso não é uma doutrina cristã. Qualquer outro caminho que seja trilhado fora da humildade, não é o caminho da igreja. Se você se acha demais, você não está no caminho de Cristo. Você teve toda a oportunidade para reconhecer que você depende dele, mas começou a querer depender de si mesmo. E quem dependeu de si mesmo, afundou. Quem olhou para o mar, olhou para as dificuldades, olhou para os seus recursos, afundou. E Jesus Cristo precisou buscá-lo e trazê-lo de volta à margem. O cristão verdadeiro não vive em perfeição absoluta, não acontece. Não tem o crente bonzão, queridos. Não tem o crente que não peca. Esse não existe, queridos. Se pensa que existe, está andando fora da fé cristã e da fé bíblica. Nós lutamos constantemente para continuarmos humildes, dependentes de Deus. Portanto, queridos, prosseguir para o alvo começa com o reconhecimento de que ainda precisamos crescer na nossa fé e no nosso conhecimento. Riley vai dizer: quanto mais santo
mais humilde me torno. É necessário o caminho da humildade. Não tem como trilharmos a corrida da fé fora do espírito humilde. Quem pensa que já chegou, queridos, na verdade, parou de crescer. Não consegue caminhar mais. Está na igreja, mas não corre a corrida da fé. Frequenta uma instituição religiosa. Não tem nada a ver com Deus da Bíblia. Apesar de ter recursos para cumprir a sua religiosidade. Então, importante. Em primeiro plano é a gente reconhecer que precisamos ser humildes. Qual corrida você aguenta? 42 quilômetros? Meu Deus, nunca. Não tem preparo para isso. Você avalia a sua condição para correr? Você está preparado para a longa corrida? Talvez os nossos atletas aqui correram 5 quilômetros, isso aí talvez eu não morra até o final dela. Mas tem que me preparar para ela? Tem que ter condições para correr. Estar em condições de. E a primeira condição, querido, é ser humilde. Se você não é humilde, procure outra religião, porque a religião cristã sem humildade não existe, não é capaz de existir. Estava no seminário, primeiro ano de seminário, seminarista sabe tudo, né? Então, primeiro ano de seminário, eu fiz a prova, passei na prova, sabia tudo, cheguei lá, meus colegas, 45 colegas, iniciando o primeiro ano do seminário, Seminário Presbiteriano do Norte, o reitor, o reverendo Francisco Leonardo, e ele tinha uma entrevista com cada um dos seminaristas, né? Essa conversa é famosa dentro dos seminaristas de Recife. E ele conversar conosco, primeiro momento, ele não olhava para nós na sala. E aí, senta aí, rapaz. A gente sentava, e aí, conta aí da tua vida, como é que você veio parar aqui? A gente começava a falar, falou, não, para de falar. Tem uma plaquinha ali no chão, tenta ler o que está escrito lá. E a gente, tá bom, o reitor mandou você fazer uma leitura, e a letra era bem pequenininha, a plaquinha era mínima, no rodapé do chão, no cantinho, e a gente não conseguia ler, e tinha que se abaixar, e tinha que tentar ler o que estava escrito. E naqueles versos daquele texto estava escrito, não eu, mas Cristo. E quando a gente tentava se levantar, ele botava a mão na nossa cabeça, rapaz, está começando o seu caminho. Não é você, é só Cristo. Esse caminho aqui é o caminho de Cristo, não é o seu caminho. Para você começar aqui, você tem que entender que você morreu, e agora Cristo Jesus vive. Queridos, a jornada da fé tem que ser em humildade. Você pode estar na igreja, mas você não venceu esse primeiro obstáculo da sua corrida. E se você não estiver aqui com o espírito humilde, o caminho da fé vai ser muito difícil para você. Segundo lugar, primeiro lugar foi a nossa capacidade de ser humilde. Segundo lugar é a questão da disciplina espiritual. De quem deixa o passado para trás. E agora vamos olhar para trás. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. E não é possível você trilhar o caminho da fé se você não tiver a capacidade de deixar o que ficou para trás. Se você continuar resmungando na fé, o seu caminho nunca será iniciado. Você será um bom religioso, mas não terá parte com Cristo Jesus, porque precisamos prosseguir. E para prosseguir, apaga o passado. Paulo não está falando de perder a memória, ninguém vai pegar um Alzheimer aqui. Ele não está falando disso, ele está falando de não permitir que o passado controle o seu presente.
E quando o passado controla o seu presente, os seus pecados estão sempre diante de você. O sangue de Cristo Jesus não foi suficiente para tirar todos os pecados e todas as falhas e todos os erros que você cometeu. Passado, queridos, é passado. Presente é realidade e futuro é algo que virá para nos transformar nessa corrida, para ganharmos fôlego em direção ao momento maravilhoso que estaremos com Cristo Jesus. Isso inclui duas coisas, preste bem atenção. Alguns cristãos ficam presos à culpa. O pecado marcou de tal forma que deformou a fé da qual o cristão possui. Outros ficam presos, e preste bem atenção nessa hora, a vitórias antigas. E Paulo faz o quê? Ele rejeita as duas. Ele diz não ao pecado passado e não às conquistas espirituais do passado. Tanto quanto uma como outra são tóxicas para a sua fé cristã e vão te impedir nesta corrida. Ele sabe que a sua identidade em Cristo é aquela que é vivida da vida cristã, exige avanço constante. É necessário rejeitar o peso do pecado e é necessário rejeitar as vitórias antigas. É hora de deixar isso para trás, porque muita coisa precisa ser feita. A graça de Deus nos liberta, tanto da condenação passada, quanto da acomodação espiritual. Eu sou extremamente vitorioso, eu tenho uma condição espiritual altamente elevada, eu já estou bem nessa corrida, eu já cheguei ao fim dela. Portanto, queridos, prosseguir para o alvo exige abandonar, em primeiro lugar, a culpa, que Cristo já te perdoou, e a mesa está diante de nós, o sangue foi derramado, o corpo foi sacrificado, para que você recebesse o perdão, e ninguém pode te acusar, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse foi o caminho da vitória. O sangue retirou todo o peso. Jogue essa culpa fora, porque esta culpa não vem de Deus. Aquilo que Deus perdoou, perdoado está. O orgulho espiritual baseado no passado. Ah, pastor, já fiz tantas coisas. O senhor não me imagina o que eu já fiz na fé. Quantas coisas aconteceram. São os mesmos que nada. Porque a misericórdia de Deus já se renovou nesse dia. E todos os méritos passados ficaram guardados nela. Deus foi muito misericordioso de nos usar. Agora esse tempo já passou. Existe um presente para ser vivido e um futuro para transformar. E o grande mal do século é a estagnação espiritual. Está na moda. Basta que você ligue um celular, um computador, e você ficará empanturrado de religiosidade. Tanta coisa para fazer, e a gente entupido de discurso. Tanta obra para realizar, e a gente se satisfazendo com pensamentos humanos. Grande mal do século da igreja. Você compra o discurso que você quiser, a hora que você quiser, e você se sente satisfeito, empanturrado, gordo de religiosidade, e está achando que está tudo bem, porque você está bem na fita, você sabe de todos os discursos da moda. Pois bem, querido, você está caminhando para o inferno, assistindo e vivendo coisas que não são reais, que não gerem em você produção para o reino e para a glória. Como é difícil para nós, queridos, reconhecer que estamos presos a cadeias do passado
pecados que geram culpa e discurso que geram satisfação. Terceiro lugar, a perseverança de quem corre em direção ao chamado de Deus. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O alvo final é a plena comunhão com Cristo em sua glória, e todos nós chegaremos lá, todos nós cumpriremos essa etapa da nossa caminhada. É uma chegada certa. Esta perseverança não é baseada na força humana, não é a capacidade da sua força, mas da obra de Deus no seu coração, e daquilo que o Espírito Santo de Deus transformou em sua vida. Cristo Jesus me conquistou, não foi eu que o conquistei para mim. Aqueles a quem Deus aceitou em seu amado e chamado eficazmente, não podem cair total e definitivamente da graça. É promessa de Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus. A perseverança é uma realidade que advém desta, mas certamente perseverarão até o fim. É promessa de Deus, não é discurso humano, irmãos. Não é a possibilidade de você, ao fim da corrida, ter fôlego e força nas suas pernas para chegar. Não, não é essa capacidade, não. O fôlego vem do alto. A capacidade de cumprir a etapa vem de Deus. O que isto significa? Que a perseverança dos santos é resultado de uma fidelidade a Deus. Eu não abro mão de continuar nesta corrida da fé. Spurgeon nos diz que não é a nossa mão que segura Cristo com firmeza, mas a mão de Cristo que nos segura, ainda que você deva estar seguro na mão do Senhor. Mas quem estabelece a segurança na perseverança é o próprio Deus. Deus não apenas nos chama para a corrida, Ele nos dá a força necessária para completá-la. É Deus quem nos dá a força que precisamos. Perseverei até o fim, assim será lhe dada a coroa da vida. Cheguei com as próprias pernas, e quando você chegar no céu estará escrito: foi eu quem te trouxe aqui, não foi você que veio. Cada um dos seus passos foram trilhados pelo meu Espírito. Pensamos que fomos nós que chegamos, pois o final dessa corrida é uma constatação soberana. É Deus quem nos leva, é Deus quem nos conduz. Termino. A vida cristã é uma corrida espiritual, queridos. Assim como os nossos campeões que correram hoje, nós também temos que correr aqui. Prossiga para o alvo. O que significa isso? Em primeiro lugar, reconhecer que ainda precisamos crescer. Nunca chegará ao fim, até que você chegue na glória. Não viver preso ao passado. O passado não deve ser um instrumento de limitação para o seu crescimento. O passado deve ser uma memória que alavanca a sua confiança. Perseverar em direção à glória futura. Deixe que Deus faça a obra no seu coração. Que Ele renove a sua mente, a sua capacidade de pensar a respeito daquilo que Ele tem preparado para você. Pergunta final: qual é o verdadeiro alvo da vida cristã? Viver em constante crescimento espiritual, deixando o passado para trás e perseverando pela graça de Deus até alcançar a eternidade. É uma boa resposta, é um bom caminho, é uma plena convicção de que você está na corrida certa, dentro de uma igreja certa, com a Bíblia certa e com os irmãos certos. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.